você tem que dar sequência. Amém, amados? Porque você é uma bênção. Chacoalhe o seu irmão aí e fala: você é uma bênção, irmão. Mas um dia nós vamos estar nos céus, amados, e nós vamos saltar, né? Pular de alegria lá nos céus. E aqui na terra também, porque igreja é muito gostoso, né? Eu estava numa célula hoje, num almoço gostoso, e olhando os irmãos, eu falei: olha que bênção, né? Um momento social, porque cristianismo não é só a parte espiritual, tem essa questão de irmãos. Nós somos irmãos, somos uma família, né? Então o almoço hoje é uma coisa mais gostosa. Eu falei: olha que maravilhoso, o que a igreja, né? Que a igreja tem para nós, cada ambiente gostoso, maravilhoso, que a gente consegue estar e participar por intermédio da igreja. Amém, queridos? Amados, terminou as nossas células, amém? Só o ano, fala assim comigo: o ano que vem tem mais. Esse ano chegamos no final, amém? E Deus colocou no meu coração uma palavra, amado Espírito Santo, e nós vamos compartilhar com os irmãos, e nós vamos aí até entender melhor essa questão da igreja. Vamos lá em Atos. Eu nem passei nada para os irmãos, porque quando termina as células, o pastor fica mais folgado, né? Porque quando tem as células, tem pastor que não gosta de igreja com células, porque o pastor tem de escrever toda semana uma liçãozinha. Você está entendendo? E às vezes o pessoal não quer isso daí, né? Mas é muito gratificante a gente poder ter as nossas células, amém? Vamos lá, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Irmãos, deixa eu passar algo para os irmãos. Eu já avisei lá em casa para a pastora, os homens, irmãos aqui, ouça o conselho do pastor. Eu já avisei lá em casa para a pastora, dia do jantar vai ser agora quarta-feira, sim ou não? Leva uma marmitinha e traz para mim, que eu vou querer comer dessa comida. É muita coisa gostosa. Seja prudente, fala para o seu irmão aí: vigia na terra. Manda trazer a marmitinha, que as mulheres estão aí, irmãos, por cima da carne seca, como dizia antigamente. Não é verdade? Mas vai ter isso. Eu só estou ouvindo, irmão, só estou ouvindo. Vai ter outra coisa, vai ter mais isso. Eu falei: mas espera aí, isso vai ser um banquete, não vai ser um jantar. E eu estou perguntando: por que só as mulheres? Sim ou não? Então nós vamos comer uma marmitinha em casa, sim ou não? Os homens pressionam lá, traz a minha marmitinha, que nós queremos provar dessa comida gostosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Chega em casa, não vai brigar, hein? Nem separar da mulher, por gentileza. Vamos lá, amados. Livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Alguns versículos nós lemos assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou no cárcere, e entregou a 4 carternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere,
e tocando a Pedro ao lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Irmãos, não vou ler tudo, vamos lá no capítulo agora 13, versículo 1, amém? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Espera aí, irmãos, amados, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos ler, amados, ainda capítulo 12, por gentileza, os meninos aí, a partir do versículo 18, versículo 12, a partir do versículo 18, vamos ler aqui para melhor entendimento, para a gente ganhar tempo aqui e não ler muito, amém? Depois os irmãos podem ler todo o capítulo 12 lá no seu lar. Nós lemos assim, a partir do versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feito inquirição aos guardas, mandou-a justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediu paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, assentando no tribunal, ele fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou, ou seja, morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Você pode dar um glória a Deus? Amados, eu vou falar algo aqui muito importante para os irmãos, para que os irmãos venham passar um final de ano abençoado, um final de ano gostoso, para que os irmãos venham renovar a esperança no seu coração, amém? Os irmãos venham renovar a esperança. Estudando a palavra, dá para a gente entender que o nosso Deus, desde o início da criação de Adão e Eva, a cada 2000 anos, Deus faz um evento que chama atenção. De Adão até Abraão, em Abraão, Deus surgiu um homem que o Senhor anunciou por intermédio dele, a justificação pela fé. Houve uma grande mudança em Abraão. A palavra do Senhor nos diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Em Abraão, Deus começou a mostrar, após 2000 anos do início da criação, de Deus ter criado Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Agora, após 2000 anos, em Abraão, Deus começa a passar para a humanidade que o que está dentro dele, o que ele deseja, o que ele tem para o homem, é a justificação pela fé. E por isso que em Abraão o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor diz: você vai ser uma bênção. O Senhor diz: olha, quem abençoar você vai ser abençoado, quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Então Deus ensina Abraão a caminhar pela fé. Gênesis capítulo 22, o Senhor diz para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito, perfeito em fé. Eu quero que você entenda nesta noite que tem uma coisa que nós temos de ser perfeitos em fé. A coisa que Deus cobra de nós é a perfeição em fé. Então em Abraão, Deus nos justificou pela fé.
E é muito importante, amado, Deus começou a ensinar a justificação pela fé. É muito importante, porque nós somos tentados a ser cristãos sem fé, crente viver sem fé, crente que não vive na palavra do Senhor é crente que vive sem fé, crente que não crê em toda plenitude da palavra é um cristão que vive sem fé. E hoje nós somos tentados a isto. Está cheio de falsos profetas na internet ensinando contrário à palavra. Eu vi um pastor que quando eu era um menino eu via ele pregava muito, cheio do Espírito Santo. Hoje ele é o maior falso profeta da internet, de bater contra os ensinos do Senhor. E isso está crescendo cada dia mais. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus nos ensina que nós somos justificados pela fé. Então, a partir do momento que Deus criou os nossos primeiros pais, daí 2000 anos, Deus levanta um homem chamado Abraão. E esse homem, o Senhor diz, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Depois de Abraão, mais 2000 anos, o que aconteceu? Nasceu quem? O Senhor Jesus. Aí veio o Senhor Jesus, depois de 2000 anos, veio o Senhor Jesus. Em Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, depois, então, 2000 anos até Abraão, de Abraão até Jesus, mais 2000 anos, o que é que Deus faz? Nasce o que? A igreja, no dia do Pentecostes, Atos 2, foi dito pelo profeta Joel, nasceu a igreja. A igreja, agora em 2030, vai fazer o que? 2000 anos. Fala para o seu irmão, você está vigiando na terra? Não, chacoalha ele aí, que eu não quero ser culpado do sangue de ninguém. Eu vou subir, quantos vai ser arrebatado aqui? Você está vigiando na terra? Está vigiando? Amados, muitos anos atrás, eu era um estudioso de profecias bíblicas, gostava disso, perdia a noite, estudando profecia bíblica, essas coisas aí me chamavam a atenção, foi anos eu vivendo assim, e isso é uma realidade. 6 é o número do homem, fala comigo, 6 é o número do homem. 7, descanso, repouso, sim ou não? Sim. 2000 anos vai dar 6.000 anos. Depois nós entramos na casa do 7. 7 é milênio, sim ou não? Um dia de repouso, idade do reino. Estamos vivendo a idade da igreja, a idade do reino. Então estamos na eminência do arrebatamento da igreja. E eu quero dizer para você, para o Senhor arrebatar a igreja, não vai precisar muitas coisas não. O que vai ter movimento vai ser o advento de Cristo, quando Cristo pisar na terra. Mas para arrebatar a igreja, o Senhor pode arrebatar hoje, qualquer momento. O Senhor não vai ficar mostrando muitos sinais, muito isso e aquilo outro para arrebatar a igreja não. Será como um ladrão de noite. O Senhor pode vir hoje e amanhã. A igreja é diferente, é tratada diferente. Agora o certo é que 2030 faz 2000 anos, vai fazer 2000 anos do nascimento da igreja. Da igreja. E aí, amados, nós vamos subir, amém? Nossa! Tem alguém dizendo, mas o Senhor me abençoou tanto, a vida minha está tão boa aqui. É duro, é bom estar numa igreja onde o pastor tem um som de prosperidade, todo mundo é abençoado, irmão. Aí o pessoal nem para o céu quer ir mais, sim ou não? Eu tenho vigiado na terra, eu tenho visto isso, eu estou orando, viu, amados? Todo mundo é abençoado, aí o pessoal começa a gastar tanto da terra que não quer nem subir mais, amém, amados? Então nós temos de vigiar, queridos, que 2000 anos vai completar da igreja, amém? E o Senhor vai levar a igreja. Eu não sei o tempo que após a igreja estar nos céus, que o Senhor vai levar
para começar aí a tribulação, a grande tribulação. Mas o certo é que o Senhor primeiro vai levar a igreja, isso vai levar, e não vai ter nenhuma movimentação estranha, não, o Senhor pode levar a igreja esta noite. Então, quem não quiser ser queimado no fogo do inferno, e você não nasceu para isso, se aperta o cinto, porque você vai subir, amém? Lembra que você é justificado pela fé. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos lá, mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, nós terminamos aqui. Amados, quem eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus? Jesus separou os 12 em grupos, não foi? Quem eram os 3 mais chegados de Jesus? Pedro, Tiago e João. Esses 3, Jesus ia para o monte, levava os 3. Sim ou não? No Getsêmani, o Senhor separou um grupo aqui, levou os 3 para estar junto com o Senhor. Todos os acontecimentos, quem estava junto com o Senhor Jesus era Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, estavam sempre junto com o Senhor. Agora começa a igreja, o Senhor está nos céus. A palavra do Senhor nos diz que Herodes matou Tiago à espada. Os 3 mais chegados, começou a igreja, começou a perseguição. O rei Herodes vai lá e pega Tiago e corta o pescoço dele. Amados, imagine os demais apóstolos. Imagine Pedro, imagine João, que era irmão. Mas o Senhor deixou Herodes fazer isso com Tiago. Eis que Deus é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem, diz a palavra. E agora ele se depara com um homem sanguinário, o rei Herodes, que corta a cabeça de Tiago. E o texto diz, porque isso agradara os judeus. Dentro do judaísmo nasceu a igreja, que Jesus é judeu, e eles começaram a perseguir a igreja, e o rei viu que isso agradava o povo, porque esse povo estava fazendo ali um reboliço, na cidade de Jerusalém. A palavra diz que Deus, pelas mãos dos apóstolos, fazia maravilhas extraordinárias. Era uma coisa tremenda, onde Pedro passava, a sombra curava, os demônios iam embora, o coxo andava, pessoas foram ressuscitadas, e aquilo foi virando os judeus, aquilo ali foi mexendo com eles, e eles viram a igreja deles, ou seja, ali a religião deles sendo sucumbida. E aí qual foi? O que eles fizeram? Herodes. E Herodes vai lá, coloca a mão em Tiago e corta o pescoço de Tiago. Corta o pescoço de Tiago e mata Tiago. A igreja tinha tudo para desanimar e parar. Se, imagine Mateus, imagine André, Felipe olhando, se mataram o Tiago, que é um dos líderes, junto com João, junto com Pedro, imagine nós. Imagine as ovelhas dessa igreja olhando, olha, a perseguição está grande, vamos desistir, vamos desanimar, vamos parar. E eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo, fala para a igreja, eu vou passar algo aqui, um segredo para os irmãos, que eu vi a minha vida inteira. E hoje eu estou vendo isso, os irmãos mais velhos do que eu, por exemplo, os meus pais, outros irmãos da igreja, aqueles que eram super animados, fala comigo, animado, estão vivos até hoje, e falando de Jesus e mandando ver. Aqueles MEI, sabe aquele negócio, bateria 6 volts, carrinho, qualquer lugarzinho, qualquer subidinha, você tem que colocar uma primeirinha, segunda, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha devagar, quase parando. Fala para o seu irmão, morreram todos. Morre cedo,
Você quer morrer cedo? Seja desanimado nas coisas de Deus. Deus vai olhar para você e vai falar: o que esse abençoado está fazendo sobre a face da terra? E um exemplo que eu tive, irmãos, é minha mãe. Animada, sempre falando de Jesus para um, para o outro. Culto, 3, 4, 5 moleques, vamos todo mundo. Não perdi um culto na igreja, ativa. Está com 93 anos, vai fazer 94 anos. Cabeça lúcida, corpo bom. Esses dias eu fui lá conversando com ela, falando: meu filho, eu tenho saúde, eu como de tudo, bebo de tudo e nada me faz mal. Então os animados vai viver mais. Seja 100%. Para com esse negócio de morte. Tem crente que ele é aquele negócio, né, irmão? É o morno. Não pode. Eu quero viver bastante. Quero ter saúde na minha velhice. Então você tem que ser animado para as coisas do Senhor. Tá lá, não, estou no meio. Não, vou ajudar. Vou fazer a célula, estou lá. O culto hoje, não, eu vou. Esses daí vão viver mais. Eu vi isso, não estou falando aqui que está escrito. E está escrito também na palavra. Está escrito também na palavra, amados. Então, se você for animado, mão no arado, sempre fazendo. Ontem eu vi os irmãos de Lucélia. O irmão, como que é o nome do irmão mesmo? De Lucélia. Eu vi o irmão lá, fiquei tão contente. O irmão já tem uma determinada idade, né? Faz 80 anos. Ele estava lá na praça, né? Lá no Parque dos Pioneiros, sentado, adorando ao Senhor. É assim, irmãos, pessoas animadas. Essas pessoas vivem mais. Agora tem pessoas que é aquele morto vivo. Isso daí vai viver pouco. Você está entendendo? Porque tem muitas coisas para passar. Imagine aqui o líder maior, o rei vai lá e pega e corta a cabeça dele. E vai desfalecer todo mundo. Vai parar todo mundo de pregar o evangelho. Não vou falar mais de Jesus, vou desviar, vou deixar para lá. Porque olha, se ele morrer, imagine nós. E eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, por que esses eram os 3 mais chegados de Jesus? Por que o Senhor deixou, então, eles cortar a cabeça de Tiago? Aí o Espírito de Deus fez: lê mais um pouco. Eu li mais um pouco. E aí a palavra do Senhor diz que, olha só o que diz a palavra, que depois que ele prendeu Tiago, ele pegou Pedro, e colocou Pedro o quê? Na prisão, para apresentar Pedro também aos judeus, para também cortar a cabeça de Pedro. Mas aí a igreja animada, fala comigo, igreja animada. A igreja falou assim: não vai fazer isso com Pedro. Nós vamos dobrar o joelho, vamos colocar o pé para trás e vamos orar. Vamos mandar esse capeta que está na vida de Herodes embora, e ele não vai cortar a cabeça de Pedro também. O nosso Deus é o Deus que manda em todas as coisas, é o Deus que está em nós, que peleja em prol da igreja. E a palavra diz: e a igreja fazia contínua oração por Pedro, e Deus ouviu dos céus e enviou um anjo lá no cárcere onde Pedro estava, e o anjo tirou Pedro de lá, e levou no outro dia, apresentou Pedro com as portas fechadas, guarda, nada parou o anjo, nada parou Pedro, porque a igreja foi uma igreja animada, uma igreja que foi orar. Você matou Tiago, mas Pedro você não vai matar, porque nós vamos orar, nós vamos clamar. A igreja ficou aí, amados, aproximadamente 24 horas orando, e Deus soltou Pedro. Eu não sei o conteúdo da oração deles, mas eu acho que eles oraram assim: Senhor, pega Herodes, ou converte, ou tira ele. E Deus ouviu. Fala para o seu irmão: Deus ouviu. Deus ouviu. Herodes estava impedindo a igreja, agora queria matar Pedro. O que nos diz a palavra? O que nos diz a palavra? Que Herodes, o que ele fez, amados? Ele queria que a glória fosse dele. Era bem preparado para ser um rei eloquente, fez um bom discurso, tinha feito um negócio muito bom com o pessoal de Tiro e de Sidom, e aí ele se encheu, né? Negócio bom para
os homens de negócio ali da nação, dinheiro no bolso de todo mundo, e aí ele deu um discurso e o povo começou a dizer, olha, aclamar ele como um Deus. Eu creio que o mesmo anjo que Deus enviou para ir lá na cadeia e soltar Pedro, foi o mesmo anjo que veio e tocou em Herodes. E a palavra do Senhor diz que Herodes foi comido de bicho. Diz os teólogos que demorou 4 dias. 4 dias Herodes, os bichos comeram Herodes de dentro para fora. No estômago de Herodes se encheu de bicho. E os bichos comeram Herodes de dentro para fora. Chacoalha o seu irmão e fala assim, não mexe comigo não, que eu sou a igreja, hein? E eu vou orar. Vou orar. A igreja orou, Deus bradou na terra e tirou a vida de Herodes. Tirou a vida de Herodes. E a igreja cresceu. Sabe quantas pessoas tinha na igreja de Jerusalém? 50.000 pessoas, a média de pessoas que tinham na igreja em Jerusalém que se converteram ao Senhor. Agora, irmãos, já pensou se todo mundo fosse desanimar, parar, falava, já mataram, já matou Tiago, já prendeu Pedro, nós vamos morrer todo mundo ia ficar desesperado, a igreja vai acabar, vai ser sucumbida, a igreja vai ser apagada. Mas aí, amado, o Espírito Santo de Deus levou isso que para a oração. E eles foram orar ao Senhor, buscar o Senhor, repreender aquele demônio, repreender aquele homem que se levantou ali para fazer mal para a igreja. Queridos, trazendo para os nossos dias, não é diferente. Com certeza esse ano levantou muitos Herodes para fazer mal para você, para barrar você, para parar você, para destruir você, para não deixar você caminhar. Quem sabe lá na sua vida material, irmãos, quem trabalha por conta, trabalhador autônomo, isso daí parece direto, sendo você cristão, parece um monte de Herodes para fazer mal para você, para barrar você, para não deixar você prosperar, para não deixar você seguir, para não deixar você ser promovido, para o seu dinheiro não prosperar, para você não fazer bons negócios, para você não fazer bons investimentos. E é isso daí, irmãos. Mas a igreja ora, fala comigo, a igreja ora. A igreja ora. Talvez, amados, setas do inimigo que vem contra a sua família, vem contra a sua saúde, mas a igreja ora, e Deus ouve, e o inimigo é dissipado, é dizimado, ele tem de fugir, ele tem de sumir. Amém, amados? Porque essa igreja, ela ora. Ela ora. Nota-se, irmãos, vocês querem ver como a igreja do Senhor ora e a igreja não desanima? Vocês sabiam que esta era a 3ª vez que Pedro foi preso? Por causa da igreja. Atos capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 1 e 2, vai falar que Pedro foi preso. Por quê? Porque a igreja, ele era o quê? A igreja. Então ele foi preso. A partir do versículo 1, o versículo 3, diz que eles prenderam Pedro porque eles ensinavam no nome, porque ele ensinava no nome de Jesus, por causa da palavra, por causa do nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que prenderam também os apóstolos. Por quê? Por causa da palavra, por causa do nome de Jesus. Fala assim comigo, a palavra não está presa em mim. Eu tenho de passar para as próximas gerações, eu tenho de passar para as outras pessoas. A palavra não pode estar presa em mim. Eu tenho que passar para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus netos. Eu tenho que passar para o meu amigo de trabalho. Olha o irmão Wagner aí, ó, se a palavra não entra na vida dele lá na oficina, amados, olha o que seria dos pais, de toda a família. Então a palavra ela não pode parar em você. Amém? A palavra esteja perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, diz Paulo. Essa palavra não está presa em você.
Amém, amados? Então a palavra não pode. Então Pedro foi preso a primeira vez, não parou. Foi preso a segunda vez, não parou. Foi preso a terceira vez e não parou. Se você for animado assim, você vai até os 120, com muita saúde. Vai ver os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Deus vai andar com você de uma forma poderosa. Não tem quem segura você. Esse é o segredo, irmão. Isso eu vi. Isso eu vi. Estou vendo hoje. Estou vendo que as pessoas que eram mais velhas do que eu, que ensinaram a palavra para mim. E não só da minha família, mas fora. Fora, irmãos que eu estou vendo aí na rua até hoje. Eu passo assim, às vezes, mas ainda você está vivo. A mãe do Aguinaldo mesmo é uma senhorinha que eu via na igreja quando eu era criança. Eu passo lá. Quantos anos está sua mãe? Ai. Então, chega perto dela, você vê se ela não vai falar de Jesus para você. Esse é o segredo. Quero viver bastante, quero ser abençoado. Esteja sempre com a palavra, coração bom, querendo o bem das pessoas, é ou não é? Abençoando as pessoas. Você vai longe em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então o segredo, porque no versículo 24, eu quero aí se os meninos podem fazer para a gente, capítulo 12, versículo 24. Atos 12, versículo 24. Nós lemos assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Matou Tiago? Vamos continuar. Prendeu Pedro? Vamos continuar. Ninguém vai cercear a igreja. Ninguém vai barrar a igreja. Ninguém barra você, porque você é a igreja. Você está entendendo? Por causa da palavra, ela tem de crescer, ela tem de multiplicar. Amém, amados? Foi interessante essa semana, o Heitor estava em casa. Irmãos, eu vi aquilo, eu fiquei contente, me animou. Tem coisa que é assim, parece uma injeção de ânimo, né? Sempre o Senhor faz isso. O Heitor falou comigo lá em casa essa semana o seguinte: vô, sábado tem a última arena lá no Buracão. Ele falou assim, lá no Buracão. E o senhor pode tratar de estudar, porque é o senhor que vai pregar a palavra. Eu achei tão interessante. E o melhor, a mãe dele, ele tinha ontem um aniversário, né, da prima, lá perto de casa, tudo enfeitado, aquela coiseira, coisa de criança. E ele brigou e chorou: eu não vou para o aniversário, eu vou para a arena lá no Buracão. Está dentro do menino, está lá dentro, a palavra está lá, a vida de Cristo está lá dentro dele. Ele não quer nem brincar, ele quer as coisas de Deus. É isso, irmãos. Esse é o objetivo. Estamos batendo lá a meta, estamos alcançando, somos objetivos. Amém, amados? E o Senhor tem feito. Então a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E essa palavra até hoje dá sequência. Eu quero ler uma escritura com os irmãos, lá em Filipenses, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 14. 14 de Filipenses, nós lemos assim. Amados, está meio calor aqui, não está? Eu quero explicar para os irmãos. Queimou esse ar e foi, buscado o técnico. Ele veio, o menino, e pediu a peça chegou agora, e essa semana ele vai estar aí restaurando, o ar. Amém, amados? Então está um pouquinho calor, eu mesmo estou sentindo calor aqui, mas aí vai ficar tudo certinho em nome de Jesus. Amém? Nós lemos assim, Filipenses capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está falando aos irmãos de Roma. Quando Paulo foi preso também algumas vezes, por causa do amor a Jesus, por causa da palavra. E Paulo diz: olha, eu fui preso,
Mas muitos dos irmãos, com a minha prisão, se animaram. E agora estão falando a palavra sem medo, sem temor. Amados, nós nascemos para isso, amém, queridos? Nós somos de Jesus, nós somos da palavra. A palavra vai crescer conosco, a palavra vai se multiplicar. Independente de prisões, de perseguições, de adversidades da vida, dos intempéries da vida, o Senhor é conosco, o Senhor é na sua vida. Nós já vencemos mais um ano, sim ou não? Mais um ano, só falta um mês, amém? E 2030 está aí, chacoalha o seu irmão, fala 2030 está aí. Por gentileza, não vai ser... Vai sair falando, o pastor disse 2030 Jesus vai arrebatar a igreja. Não estou falando isso, eu estou citando Bíblia. Estou falando que cada 2000 anos Deus faz algo diferente sobre a face da terra, um grande acontecimento. Primeiro, Abraão, justificação pela fé em Abraão, a nossa dispensação. A palavra dispensação quer dizer governo da casa ou administração. Deus, em Abraão, Deus passa para nós o que Ele deseja, o que Ele tem para a humanidade. O homem tem de ter fé para crer no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Amém, amados? E depois, 2000 anos, Jesus. 2000 anos, né? No ano 30 e pouco, começou a igreja. Estamos aguardando mais 2000 anos, Deus fazer um grande acontecimento sobre a face da terra. Eu creio que o Senhor vai levar a igreja. Se não for em 2030, eu não sei mais. Amém, amados? Se Deus continuar assim, e eu creio que é mais ou menos isso, nós vamos subir. Amém? Quantos estão firmes aqui, igual prego na areia? Quantos estão firmes na rocha, né, irmãos? Que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Esse negócio de rocha, irmãos, é tão interessante. No tempo que a gente tinha sítio, eu construí uma casa no sítio, o lugar era uma rocha. Não precisou nem de coluna. Vocês estão entendendo? E a casa, isso faz o quê? Uns 20 anos, ou mais de 20 anos, e a casa está lá, não deu nem um trinco nem nada. A rocha é tremenda. Você pode edificar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, que não vai trincar, não vai ele desfazer, vai vir vendavais, vai vir aí terremotos, maremotos, venha o que vier, e a casa vai continuar firme, porque está edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor.